Bom dia, alunos. Vamos fazer uma revisão corrigindo o simulado para a prova do COC na quarta-feira. A primeira questão diz: de um rolo de 20 metros de tecido, um alfaiate retirou 1,3 metros. Depois precisou cortar mais 2 pedaços de 2,43 metros cada. Após realizar esses cortes, espera-se que tenha sobrado uma quantidade de tecido no rolo correspondente a... Imagine que eu sou o alfaiate e eu tenho 20 metros de tecido no meu rolo. Se eu vou cortar 1,3, eu estou vendendo 1,3 menos 1,3. Observe que quando a gente vai fazer uma subtração com números decimais, vírgula debaixo de vírgula, inteiro embaixo de inteiro, décimo embaixo de décimo, né? Então, preenche com 0, 10 menos 3, 7, 19 menos 1. O alfaiate ficou com 18,7 metros. Depois ele retira mais 2 pedaços de 2,43. 2,43 metros vezes 2. Ao multiplicar números decimais, conte as casas depois da vírgula. Então ele retirou 4,86 metros. De 18,7 metros, retiramos 4,86 metros. Novamente preencha as casas decimais. 10 menos 6, 4. 16 menos 8, 8. 7 menos 4, 3. E nós temos a alternativa B. Então, lembrando, para operar com números decimais, para somar ou para subtrair, você tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, então, vírgula debaixo de vírgula. Para multiplicar não tem essa necessidade. Procure colocar o número mais comprido em cima, mais curto embaixo, multiplique como se não existisse a vírgula e depois conte as casas depois da vírgula. Vamos para a segunda? A questão 2 trata da comparação de decimais. Aquela linha na horizontal eu coloquei aqui na vertical para vocês perceberem melhor a comparação. Unidade, décimos, centésimos e a casa dos milésimos. Veja bem, ó. Os menores são aqueles que vão iniciar com 0 unidades. Dentre os que iniciam com 0 unidades, os menores serão aqueles que têm 0 décimos. Dentre os dois, o menor é aquele que tem 8 centésimos. Então, esse aqui é o menor de todos, 0,089. O próximo número vai ser o 0,099. Agora, eu vou para os dois que começaram com 0 unidades e eu tenho aqui 8 décimos. E agora eu tenho 9 décimos, aqui eu também tenho 9 décimos. Aqui eu tenho 0 centésimos, 8 centésimos. Então esse aqui é o menor. E depois esse. E agora eu tenho dois números que começam com um inteiro. 0 décimos, 0 centésimos. Opa, esse aqui é o menor. E o maior de todos é um inteiro e 9 centésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, ele pergunta para nós qual é a posição que o 0,89 ocupa. É a terceira posição. Alternativa B. E a terceira questão trata de fração. Então, ele disse que uma costureira usou 2/3 de um tecido e depois ela precisou usar mais 1/4 do mesmo tecido. E a pergunta é: qual a quantidade total? Observe que a palavra total é o nome do resultado de uma adição. E para nós podermos somar frações com denominadores diferentes, primeiro a gente precisa reduzir ambas as frações para o mesmo denominador. Como é que eu vou fazer isso, Sandra? Mínimo, múltiplo comum entre os denominadores. Ou simplesmente eu multiplico 3 vezes 4, 12, e eu encontro um múltiplo comum, que nesse caso também é o mínimo múltiplo comum.
Então, essa fração 2/3 será equivalente a uma fração cujo denominador é 12. De 3 para 4, nós aumentamos 4 vezes, de 3 para 12, desculpe. Então, venho aqui e multiplico 2 vezes o 4, 8. Por isso que tem professor que diz assim, 12 dividido por 3, para saber quantas vezes aumentou, 4. 4 vezes 2, 8. E eu vou fazer a mesma coisa com a fração 1/4. 1/4 equivale a quantos 12avos? 4, para chegar em 12, eu multipliquei por 3. Então, eu pego esse 1 e multiplico por 3. Ou 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. E agora eu somo 11 12avos, que é a alternativa E. 11 12avos metros. Eu vou apagar o quadro para nós realizarmos a quarta. A quarta diz que de 6 pedaços iguais, Dona Elvira separou um pedaço de um bolo para o neto. E depois que esse neto comeu 1/6 do bolo, estava tão gostoso que ele resolveu comer ainda 1/4 do que sobrou. Então, ele resolveu comer 1/4 de 5/6. Se o bolo tinha 6/6 e ele comeu 1/6, sobraram 1, 2, 3, 4, 5/6. Então, ele resolveu comer 1/4 de 5/6. Veja bem, se eu resolvi comer 1/4 de 5/6, restaram, para quem vai chegar os outros netos, 3/4 de 5/6. Por isso que o problema diz assim, Dona Elvira escreveu a seguinte multiplicação de frações, 3/4 vezes 5/6. Em matemática, o D é o vezes. Ela deverá concluir que a parte do bolo que sobrou é 3 vezes 5, 15, 4 vezes 6, 24. Aí você vai procurar essa alternativa, não tem, porque a Dona Elvira simplificou a fração. Tornou a fração com números menores, irredutível. Então, 5/8 é a alternativa A. Fechou? Lembrando que para multiplicar frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5. Gabriel é marceneiro e pretende calcular a área da superfície de uma prancha de madeira com forma de quadrado. Para a gente calcular a área de um quadrado, nós multiplicamos lado vezes lado. Então, supondo que aqui eu tenha 8 metros e aqui eu tenha 8 metros, a área desse quadrado é 8 vezes 8, ou seja, 8 elevado ao quadrado, 64 metros. Porém, a madeira que o rapaz tinha 0,8 metros. Então, 0,8 metros ao quadrado é 0,8 vezes 0,8. Eu já falei para vocês que para multiplicar números decimais, faz de conta que não tem vírgula. 8 vezes 8, 64. Aí você conta quantas casas tem depois da vírgula dos fatores. Uma casa, duas casas. E vem de trás para frente. Uma, duas. Então, a área é 0,64, ou 64 décimos de metro quadrado, alternativa D. E aí, a sexta atividade volta a números fracionários. De uma quantidade correspondente a 2 inteiros e 5/6 de quilo de farinha, que estava em um pote, a cozinheira retirou 1/4. E a pergunta é, quanto sobrou no pote? Então, eu tenho uma quantia e gasto uma determinada quantia. Para saber quanto sobrou, a operação é subtração. Então, número 6 tinha 2 inteiros e 5/6 e ela gastou 1/4. Para subtrair um número misto e uma fração, o ideal é transformarmos esse número misto em uma fração imprópria. Como que a gente faz? Mantém o denominador, 2 inteiros vezes 6 pedaços, mais 5. 2 vezes 6, 12. 12 mais 5, então a fração é 17/6 menos 1/4. E a gente vem para aquele problema de trabalhar com frações com denominadores diferentes. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4? Qual é o menor número que é múltiplo de ambos? E você vai concluir que é 12. E aí, a mesma questão. Essa fração tem que ser equivalente a esta fração. Então,
6 multiplicado por 2 me dá 12. Portanto, 17 vezes 2 me dá 34. Ou seja, a fração 17 sextos é equivalente a 34 dozeavos. Assim como a fração 1 quarto é equivalente a 3 dozeavos. Portanto, sobrou dentro do pote 31 dozeavos de quilo de fração, que é a alternativa C. E aí nós terminamos a primeira página do seu simulado. A questão número 24 é um problema sobre porcentagem. Então ele diz que 100% de pessoas entrevistadas sobre preferência por fruta. Dos 100%, 40% são menores do que 20 anos. Concluímos que 60% são maiores de 20 anos. Aí o problema segue dizendo que neste grupo, no grupo dos 40% que tem menos de 20 anos, algumas pessoas preferem maçã. Quantos? 30% destes 40% preferem maçã. E o problema pergunta qual é o total de pessoas dentro desse grande grupo que tem menos do que 20 anos e que preferem maçã. Então, eu vou ter que calcular quanto que é 30% de 40%. Aí eu já expliquei para vocês que a gente não faz conta com esse símbolo, então. 30 centésimos vezes 40 centésimos. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e eu posso simplificar. Estou dividindo por 10 a primeira fração, estou dividindo por 10 a segunda fração. Ah, prof, 4 e 10 estão na tabuada do 2. Então, você pode simplificar 4 e 10 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. E eu vou multiplicar 3 décimos vezes 2 quintos. Que me dá 6 cinquentaavos. 6 cinquentaavos é quanto por cento? Por cento em 100. São 12 em 100, 12 centésimos, ou seja, 12%. A alternativa é a letra B. Mas você também pode fazer o seguinte, 30% são 30 centésimos, vezes 40%, 40 centésimos. Olha, eu posso trabalhar com um número decimal. 0,30 vezes 0,40, 4 casas, os dois zeros depois da vírgula, ao final do número não tem valor. O que é 0,12? 12%. Então, você pode fazer de várias formas. Você pode trabalhar com a fração ou com o número decimal. Você só não vai trabalhar com a representação em termos de porcentagem. Vamos para a próxima? Ao comprar algumas batatas, Lívia procurou verificar se o preço total cobrado estava correto. Para isso, ela multiplicou a quantidade comprada em quilogramas pelo preço de cada quilograma. Fazendo dessa forma, chegou à seguinte multiplicação. Então, vocês têm aqui 2 inteiros e 5 décimos, vezes 1 inteiro e 8 décimos. E, de novo, a gente tem uma questão bem simples sobre multiplicação de números decimais. É o número 17. 2 inteiros e 5 décimos, vezes 1 inteiro. Eu só preciso saber a tabuada, né? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Quantas casas nós temos depois da vírgula aqui nos fatores? 1, 2. 1, 2. Então, ela comprou 4,5. É a alternativa C.
A número 18 diz que o Francisco sabe que uma fração pode ser escrita na forma de número decimal. Sabendo disso, ele pretende escrever 9 milésimos na forma de número decimal, facilitando alguns cálculos que deverá fazer com o uso de uma calculadora. Como é que eu escrevo uma fração decimal? Porque o denominador é uma potência de 10, é 10, 100, 1000 em número. Quantos zeros a gente tem no denominador? 1, 2, 3. O que significa que eu vou ter 1, 2, 3 casas depois da vírgula. A quantidade de zeros me dá a quantidade de casas depois da vírgula. E a gente preenche de trás para frente. 9. Não tem mais nenhum algarismo, então 0, 0, 0. O número decimal é a alternativa C. Bem fácil, né, gente? Ó, o número de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula. Se eu tivesse, por exemplo, 357 centésimos. 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Preencha de trás para frente, 7, 5, ó. Então, o número decimal que corresponde a 357 centésimos é 3 inteiros e 57 centésimos. Acho que ficou claro, né? Vamos para 19? Ao comparar a massa em quilogramas de duas substâncias, um cientista verificou que precisaria dividir 1 inteiro e 59 centésimos por 1 inteiro e 5 décimos. Se calcular corretamente, o número que indica o resultado dessa divisão será... Então, agora apareceu a primeira questão de divisão de decimais. Vou colocar para cá. O legal do filminho é que vocês podem ir voltando, parando, ouvindo de novo, né, gente? Então, 1 inteiro e 59 dividido por 1,5. Quando a gente vai dividir números decimais, é interessante que o dividendo e o divisor tenham o mesmo número de casas decimais, ou seja, o mesmo número de casas depois da vírgula. O nosso dividendo tem 2 casas e o nosso divisor tem apenas uma. Então, eu vou acrescentar zeros para que o número de casas decimais fique igual. Então, primeiro passo, igualar o número de casas depois da vírgula, acrescentando zeros onde tem menos. Agora que eu tenho o mesmo número de casas depois da vírgula no dividendo e no divisor, eu posso eliminar a vírgula. É como se eu estivesse multiplicando por 100 o denominador e por 100 o divisor. Então, na verdade, eu vou trabalhar com 159 dividido por 150. Quantas vezes 150 cabe em 159? Uma vez. Uma vez 150, 150 restam 9. Ah, eu quero continuar a divisão. Vírgula. E eu vou transformar esses 9 que sobraram, ó. Então, é a primeira casa decimal. Só que 90 dividido por 150 não dá nenhuma vez. Então, não dá. O não dá é 0. Tem que ocupar a casa decimal. Vamos baixar mais um 0 aqui. 900 dividido por 150 é possível? É. Quantas vezes 150 cabe em 900? 6 vezes. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Exatamente 900. Ó. Então, a resposta dessa divisão é a alternativa B. 1 vez e 6 centésimos de vez. É o resultado da divisão. Número 20. Esse aqui era o número 19 da folha. Um engenheiro precisava calcular a área de uma região quadrada. E em seu cálculo ele chegou à expressão, olha que fácil, 1 inteiro e 4 décimos ao quadrado. Vocês se lembram que eu dei para vocês uma lista de quadrados perfeitos para memorizar. Então, lá na nossa lista, nós tínhamos lá 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196.
Então, 1,4 vezes 1,4 vai me dar esse número. Quantas casas decimais? Uma e mais uma. A resposta é 1,96. Alternativa D. Ah, professora, mas eu não sei, não memorizei. Então, você vai fazer 1,4 vezes 1,4. No final, contar as duas casas depois da vírgula. 21. Voltamos com a fração. Um operário de uma fábrica precisa verificar todas as peças de um lote que foi produzido, observando se apresentam algum tipo de defeito. No primeiro dia, ele verificou que 2/5 de todo o lote tem defeito. No segundo dia, ele conseguiu verificar mais 1/3 de todo o lote. A fração das peças do lote que sobraram para serem verificadas após o segundo dia, então ele conseguiu verificar 2/5 no primeiro dia e conseguiu verificar 1/3 no segundo dia. E quantas peças faltam para verificar se tem defeito ou não? Então a ideia é, primeiro a gente vai somar o que ele já fez, 2/5 mais 1/3. Vamos lá. É o problema número 21. 2/5 mais 1/3. A gente não consegue somar frações com denominadores diferentes. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 3 é 15. Então, eu vou reescrever essas frações com o denominador 15. A fração é equivalente a 2/5. 5 vezes 3, 15. Então, 2 vezes 3, 6. A fração equivalente a 1/3. 3 vezes 5, 15. Então, 1 vezes 5, 5. Ah, prof, mas eu já acostumei fazer 15 dividido por 5, sem problema. 15 dividido por 5. 3 vezes o 2, 6. 15 dividido por 3. 5 vezes 1, 5. Então, ele já conseguiu verificar 11 15avos. Quanto é que falta? Imaginando que o lote todo é um inteiro. Em termos de fração, como é que eu represento o inteiro? Eu represento o numerador igual ao denominador. Como eu estou trabalhando aqui com 11 15avos, olha, eu vou imaginar que o meu lote inteiro tem 15 15avos. Supondo que aqui fosse 7 sétimos. Se aqui fosse 9 nonos. Se aqui fosse 20 20avos. O meu inteiro sempre será representado por uma fração com o numerador igual ao denominador. Então, 15 15avos menos 11 15avos, faltam 4 15avos para verificar, que é a letra C. Ah, professora, mas eu não consigo pensar assim, sem problema. Um lote menos 11 15avos. Tira o mínimo múltiplo comum. Entre 1 e 15 é 15. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 1, 15. Ó, tá vendo? Você vai chegar à mesma coisa. E aí, quando você começa a pensar nesse tipo de pensamento aqui mais rápido, olha, você precisa de tempo, você precisa ganhar tempo para fazer a prova. Então, quanto mais rápido nós conseguimos resolver uma questão, melhor para terminar a prova do COC. 22. Um estudante participou de uma avaliação contendo um total de 40 testes e errou exatamente 12, acertando todos os outros. Então, qual é a porcentagem dos testes que ele acertou? Ó, é uma questão que envolve porcentagem. Se a prova tinha 40 e ele errou exatamente 12, ele acertou exatamente 28. A questão pergunta qual é a porcentagem de acertos. Então, quanto que 28 representa percentualmente em 40. 28 em 40. É quanto em 100, né? Então, a gente pode dividir o 28 por 40
passando pelo número decimal, não dá nenhuma vez, 7 vezes. E esse número decimal, para virar porcentagem, é só multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, a vírgula vai caminhar 2 casas. 1, 2, e a gente vai ter 70%. Então, ele acertou exatamente 70%. Que está lá, a alternativa D. Não, desculpa, a alternativa A. Vamos fazer a 23. Terminando. A polegada é uma unidade de medida de comprimento usada em alguns países. Essa unidade é associada muitas vezes com frações como 1/8, 3/4, 1/2. Uma pequena chapa de aço tem as medidas de seus lados dadas em fração de polegada. E para o cálculo da área de uma de suas superfícies, um serralheiro chegou à seguinte potência: 1/3/8 elevados ao quadrado. Qual é o cálculo correto dessa potência? Bem fácil, né? Tem uma porção de informações e, na verdade, a única coisa que ele quer que vocês calculem é uma potenciação. Quanto que é 1/3/8 elevados ao quadrado. Essa aqui é a número 23. Então, o primeiro passo, transformar esse número misto em fração imprópria. 1 vezes o 8 mais 3. 1 vezes o 8 mais 3/8 elevados ao quadrado. 1 vezes 8, 8. 8 mais 3, vocês têm 11/8 elevados ao quadrado. 11 ao quadrado é 11 vezes 11. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, né? De novo, tem que saber os fatos básicos, né? A resposta é a alternativa D. Né? A questão é tão comprida, mas as informações estão ali só para testar a sua resistência à leitura, a sua interpretação. A pergunta está no finalzinho da questão, né? E aí vem a número 25, que é uma expressão numérica. Em uma gincana escolar, cada equipe deveria escolher um integrante para resolver um desafio. Então, a expressão é 1/3 elevado ao quadrado mais a raiz quadrada de 1/16. O primeiro competidor a entregar a resposta correta ganharia 50 pontos. Qual é a resposta? Quanto que é 1/3 ao quadrado? 1 vezes 1 e 3 vezes 3. Qual é a raiz quadrada de 1/16? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 16 é 4. E agora uma adição com denominadores diferentes. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 4 é 36. Reescrevendo as frações, 9 vezes 4 para chegar a 36, 1 vezes 4 é 4. Então, 4/36 equivale a 1/9. 4 vezes 9, 36, 1 vezes 9, 9. 13/36 é o resultado para quem vai ganhar os 50 pontos, né? É a alternativa E. Vai. E aí terminamos. É o último.